Fala aí, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aula de Geografia, rapaziada. E hoje vamos estar dando aí continuidade aos nossos estudos aí sobre o Brasil, especificamente a população brasileira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os movimentos da população, sobre os deslocamentos da população aqui no território brasileiro. Como chegaram, para onde vão, do que se trata um pouco isso quando a gente fala dos termos de migrações. Beleza, galera? Primeira coisa, migrações. O que é migrar? Migrar está relacionado ao deslocamento da população sobre o território, sobre o espaço geográfico. Está relacionado ao deslocamento de grandes contingentes populacionais de um lugar para outro. E essas migrações podem estar condicionadas a inúmeros fatores. A existência ou não existência de recursos naturais, guerras, desastres naturais. Muitas são as coisas que podem fazer com que uma população saia de um lugar e busque melhores condições de vida ou até de sobrevivência em outros lugares. Beleza? Outra coisinha que a gente tem que entender é a diferença entre o imigrante e o emigrante, galera. O imigrante é aquele que está chegando em um novo lugar, que saiu de um lugar e entrou em outro. Ele é o imigrante, é aquele que chega. E o migrante, com E, é aquele que está saindo. Quando ele sai de um país, quando ele sai de um local e vai para outro, ele está emigrando. Beleza? Imigrante é aquele que chega, e migrante é aquele que sai do lugar. Certo? Vamos lá então. Primeira coisa, já que a gente está falando, está direcionando nossos estudos para o Brasil, temos que entender que a população do Brasil é constituída basicamente de imigrantes. Primeiro, temos a população nativa, que são os indígenas, e a constituição da população brasileira, a população brasileira é constituída de imigrantes vindos da Europa, principalmente aí, portugueses, espanhóis, holandeses, franceses. Durante aí o processo de colonização do território brasileiro, somos uma colônia portuguesa, mas outros povos também vieram para cá durante esse mesmo período. E também a nossa população é constituída por populações africanas que foram trazidas para cá, escravizadas, foram sequestradas no continente europeu e trazidas à força para trabalhar forçadamente aqui no território brasileiro. Beleza? Eu não considero a população africana imigrante porque eles não vieram de boa vontade, eles vieram sequestrados do continente africano para cá. Beleza? Vamos lá. Dando continuidade aos imigrantes que vieram para o Brasil, a imigração em direção ao território brasileiro, temos que entender que entre os anos de 1850 e 1934 tivemos a entrada de muitos europeus aqui no território brasileiro, principalmente italianos, alemães, portugueses e espanhóis. Esse período representa também a abolição da escravidão. Muitos desses imigrantes vieram para cá em busca de oportunidades de trabalho. Alguns enganados, mas vieram em busca de oportunidades de trabalho. Eles compunham mão de obra, beleza? Majoritariamente mão de obra. Também existe um discurso onde nós trabalhamos também o processo de branqueamento da população. Mas não é um discurso para a nossa aula agora, mas está correlacionado com a entrada desses imigrantes europeus aqui no território brasileiro. Nesse período também recebemos muitos imigrantes africanos e muitos imigrantes asiáticos. Não sei se vocês sabem, mas a maior colônia japonesa fora do Japão é aqui no território brasileiro. A população asiática que veio para cá durante um pouco desse período. Outro período histórico da entrada de imigrantes no Brasil é o período pós a década de 1930, galera. O que acontece é o seguinte: o governo Vargas começa a restringir a entrada de imigrantes. Ele implementa uma lei onde só é permitida a entrada de um contingente de mais ou menos 2% da população oriunda do país que chegou no Brasil nos últimos anos. Ele restringe muito a entrada de imigrantes aqui. Beleza? É a lei de reserva de vagas, que digamos assim. Referente especificamente aos últimos 50 anos. 2% do contingente dos últimos 50 anos até 1930. Entendemos também que pós 1945 temos também a entrada de muitos imigrantes europeus oriundos do quê? De países pós-Segunda Guerra.
estavam no período de guerras, né? Então eles fugiam da Europa e encontravam no Brasil um refúgio. Então temos aí outro grande fluxo de entrada de imigrantes europeus no território brasileiro. Aí, especificamente, começamos a tratar sobre as migrações dentro do território brasileiro, galera. Saca o seguinte, as migrações internas, como a gente chama, está associada a fatores de atração e de repulsão. São fatores de atração. São coisas que acontecem que atraem populações para determinados locais. Muitas vezes, qualidade de vida, oferta de emprego. Você tem um lugar que oferece muitos empregos, pessoas de outras áreas que não têm emprego buscam essas áreas para estarem se colocando no mercado de trabalho e estarem conseguindo ali uma qualidade de vida melhor para suas famílias. E os fatores de repulsão são exatamente o oposto. É o desemprego e também no Brasil alguns aspectos naturais, como a seca, também em algumas áreas do território, que fazia com que algumas pessoas tivessem que buscar outras oportunidades, porque os aspectos naturais do lugar onde estavam não favoreciam a qualidade de vida. Aí a gente consegue também dividir aí os períodos de migração interna, as migrações dentro do nosso território, também por períodos. Vamos lá. Por volta de até 1950, né, o período de 1950, nós temos a migração específica da região Nordeste para a região Sudeste do Brasil. Nordeste, Sudeste. Está associado ao quê, galera? Desenvolvimento industrial na região Sudeste, o que gerava empregos, né? A urbanização, que é o crescimento das cidades aqui na região Sudeste, atraía as populações de outras áreas, imigrantes de outras áreas do território brasileiro, que também estavam associadas a essas pessoas fugiam do desemprego no Nordeste e também as condições naturais do lugar. Muitas pessoas saíram ali da zona do semiárido nordestino e buscavam colocação no mercado de trabalho aqui na região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, que ofereciam empregos em várias áreas. Indústria, construção civil, prestação de serviços, e isso fez com que tivéssemos esse grande fluxo migratório interno Nordeste-Sudeste. Após esse período, temos o período da década de 1970 até a década de 1990, onde nós temos um processo de migração centro-oeste-norte. Populações saíam e buscavam na região norte do Brasil devido ao quê? O desenvolvimento da agricultura que estava efervescendo naquela região, a melhoria nas infraestruturas que estavam sendo implementadas ali atraíam populações para esses locais, e também devido a políticas públicas implementadas pelos governos da época, que eram políticas que buscavam atrair populações para essas áreas que eram consideradas vazios demográficos, áreas sem grande contingente populacional. Com alguns intuitos: desenvolver aquela região e integrar ao restante do território brasileiro e também proteger aquela região de possíveis invasores, de possíveis outras populações que pudessem querer se apropriar daqueles espaços pelo fato de não ter uma grande população atuando naquela área. Isso gerou muitos conflitos de terra, conflitos também com populações indígenas que residiam naquele lugar. Entendemos que esse conceito de vazio demográfico, ele invisibiliza as populações nativas. Ele observa apenas as populações consideradas daquela sociedade que está ocupando aquela área. Beleza? E chegamos aos anos 2000, onde nós temos o fenômeno da migração de retorno, galera. O que seria essa migração de retorno? É um movimento inverso do que aconteceu lá em 1950. Nós temos a população nordestina que chegou ao Sudeste nos anos 50 e seus descendentes começando a retornar para o Nordeste. A gente chama isso de migração de retorno, onde aquela população começa a retornar. É a migração Sudeste-Nordeste. Devido ao quê? Principalmente a melhoria na qualidade de vida em algumas áreas do Nordeste brasileiro, devido a políticas públicas que foram implementadas para desenvolver o Nordeste. Muitas dessas populações buscam a zona da mata nordestina, porque é ali que estão acontecendo grandes investimentos, grandes projetos de investimento governamentais e privados. E isso atrai a mão de obra que estava ociosa aqui na região Sudeste, devido ao quê? A grande concentração demográfica que existe na região Sudeste. A qualidade de vida na região Sudeste não é tão boa, principalmente para a população que tende a ser menos escolarizada. Nem todo mundo que migrou nos anos 50 para o Sudeste conseguiu se colocar no mercado de trabalho. Um dos principais fatores que impediu essa entrada no mercado de trabalho é a falta de escolaridade, falta de especialização dessa mão de obra. Então ela vê na oportunidade nos anos 2000 de estar retornando às suas áreas de origem. Migração de retorno, anos
2000. Beleza, galera? Para finalizar, a gente vai falar sobre dois tipos de imigração que são muito comuns. São, como é que a gente pode dizer, são os tipos que acontecem no cotidiano, que são a migração, que é o movimento pendular, e a migração sazonal. O que seria isso? O movimento pendular é o deslocamento diário dos trabalhadores. Pensa no seguinte: o trabalhador mora na cidade A, mas trabalha na cidade B. Todo dia ele precisa se deslocar para a cidade B para trabalhar e precisa voltar para a cidade A, porque é onde é a sua morada. Esse movimento de ida e volta diária desses trabalhadores a gente dá o nome de movimento pendular. Faz alusão aí aos pêndulos, né, que vão e voltam. Espero que tenha dado para entender, que tenha ficado claro para vocês. E temos também a migração sazonal. O que é a migração sazonal? É a migração que tem um período de tempo determinado. O que? Está relacionado muitas vezes a trabalhadores da agricultura que só têm emprego durante épocas de plantio ou de colheita. Essa entre-safra, o período de crescimento do cultivo agrícola, eles não têm função. Então eles são obrigados a se deslocar para outras áreas para trabalhar e depois retornar para o período da colheita. É a migração que tem um período determinado. Eles têm trabalho durante um período do ano e durante outro período eles ficam ociosos. Então precisam se deslocar para outras áreas para trabalhar. Também está associado a estudantes. Estudantes que, por exemplo, vão fazer uma especialização em outros países e retornam. Eles estão fazendo uma migração sazonal. Vai, adquire conhecimento e retorna logo após. Galera, são os principais tipos aí de migração. Falamos um pouco sobre a história, o histórico das migrações para o Brasil e dentro do território brasileiro. E finalizamos aí falando sobre os principais tipos de migrações que acontecem no cotidiano atualmente da população brasileira. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários e até a nossa próxima aula.